Cara, a ideia desse vídeo é que quanto mais subsídios o treinador tem, melhor a qualidade do treinamento, mais segurança ele vai ter nas ações e com isso o resultado também vai ficar muito mais evidente. Já destacar logo de cara a importância de você ter um diagnóstico. A gente fala muito em diagnóstico na educação e na formação, mas eu tenho visto que isso é uma prática pouco usual. Ou seja, muitos treinadores vão para a quadra, organizam o treino sem ter nenhuma referência, sem ter nenhum conhecimento prévio daquilo que ele vai de repente aplicar e simplesmente ele vai naquele dia e o que dá na cabeça dele de repente é o que ele coloca em prática. Finaliza o treino, você não tem como de repente avaliar se aquele treino o atleta aprendeu, porque você de repente não sabe nem qual que é o objetivo daquilo que você está fazendo. Então simplesmente é algo muito raso e que de repente você está perdendo tempo, o atleta também está perdendo tempo ali naquele espaço e aquele treino você acabou de repente não utilizando mais para nada. Aí você volta para o treino seguinte completamente descontextualizado daquilo que você fez antes e isso vai gerar uma bola de neve onde o treinador não vai crescer, o atleta não vai aprender, enfim. E o futsal de repente perde muito com isso, porque a gente poderia ter muito mais gente aprendendo a partir do momento que essas reflexões, esse passo a passo que eu vou colocar aqui, fosse de repente seguido. Claro que com as adaptações, cada um tem a sua realidade, tem muitos aspectos que mudam de ambiente para ambiente, então é possível sim que você adapte tudo isso para a sua realidade, para o seu clube, para a sua equipe e para o seu trabalho. E assim, eu tenho uma história muito legal que eu lembro em relação a esse fato de você ter essa abordagem muito reflexiva, muito organizada em relação ao aspecto do treino. Um jogo onde, logo no começo do jogo, a gente estava sofrendo muito com algumas jogadas de escanteio e a gente acabou na sequência levando 3 gols em 3 escanteios logo no início do jogo. E foi algo assim, era muito difícil da gente conseguir se organizar, foi algo muito rápido, quando a gente viu estava 3-0 e eu tive a curiosidade depois de conversar com o treinador para de repente falar, pô, o que aconteceu no começo do jogo que foi muito difícil para a gente, vocês surpreenderam com 3 gols ali, com jogadas bem parecidas, mas eram diferentes, se analisar friamente. E aí ele simplesmente me disse, olha, a gente veio para a quadra hoje e treinou antes do jogo. E isso também não é algo comum no futsal, é pouco usual. A gente tem alguns exemplos de outras modalidades que muitas vezes treinam no dia do jogo, por exemplo, o vôlei, o basquete. O futebol de campo, muitos treinadores têm essa prática, mas não revelam. Então, a gente sabe, por exemplo, que a França, na final de 98, treinou para jogar, treinou a jogada de escanteio que o Zidane fez os gols de cabeça. Então, realmente é algo que de repente aí a se pensar, e foi algo diferente, mas que envolve uma reflexão em relação ao quê? A partir do momento que você treina muito próximo do jogo, por exemplo, como foi esses exemplos que eu dei de jogadas ensaiadas, e vai para o jogo, as coisas estão muito frescas na memória dos atletas. Então a chance de você ter sucesso é enorme.